Olá, monarquistas de todo o Brasil, TV Imperial no ar, e o tema de hoje é uma resposta a alguns pontos do vídeo do professor Alexandre Celtz. Galera, o professor Celtz fez um vídeo resposta ao professor Maro. Para quem não sabe, o Maro Filósofo está em uma campanha aberta para unir youtubers em prol da monarquia. Deixarei o link na descrição. Então, nesse vídeo, o professor Celtz fez algumas afirmações e eu gostaria de dar uma outra visão sobre elas. Sem treta, sem xingamento, apenas um debate civilizado. Então já deixa seu like, se inscreva e vamos logo, o que interessa. O vídeo do professor começa a tratar diretamente de monarquia a partir dos 8 minutos, e de cara já vi um argumento que concordo, não acredito que seja verdade, mas concordo. O professor diz que não vê muita vontade nos príncipes mais jovens. Bom, muitos monarquistas têm a sensação de que os príncipes mais novos não se entregam à causa como deveriam. Entendo que suas altezas trabalham, porém deve haver uma interação maior, entende? Lá na página Movimento de Restauração da Monarquia no Brasil, link na descrição, recebo inúmeras mensagens falando disso, então vale a pena o destaque, até porque isso é uma crítica construtiva à família imperial. Em seguida veio um argumento que me pareceu meio estranho, onde ele diz que a Casa Imperial não busca a restauração, mas sim a criação de uma elite intelectual que discuta a monarquia. Esse trecho pode ter ficado meio em aberto para alguns inscritos e eu gostaria de esclarecer que isso é restaurar a monarquia. Não tem como restaurar já, como o próprio professor bem disse. Por isso temos que criar uma base de apoio que divulgue e defenda a monarquia, mas isso é parte da restauração, não algo separado. Depois ele fala rapidamente que não adianta pegar a bandeira e ir para as ruas, que isso seria coisa de militante político. Bom, isso realmente é coisa de militante político, mas também é uma maneira de divulgar um movimento que ficou censurado por 100 anos. E aparecer nas ruas para o povo é importante para conseguirmos sua simpatia ou no mínimo sua curiosidade, pois essa curiosidade pode levar a estudos e esses estudos geram a já mencionada elite intelectual. E isso é tão válido que os próprios príncipes não estão indo às manifestações com o povo. Aí ele completa com muitas pessoas de boa fé acabam apoiando, mas pessoas que são guiadas pela emoção, não pela razão. E eu concordo com isso, tanto que sempre prego que devemos estudar muito sobre o nosso meio para estarmos sempre preparados para o debate. Então o professor voltou a falar se existe interesse da Casa Imperial em restaurar a monarquia ou não. Bom, com certeza há, porém um príncipe não é como um político, não se pode sair em carro de som e falar: "Ei, olhe para mim, olhe minhas propostas, vote em mim para imperador". Não é assim em lugar nenhum do mundo, inclusive nos lugares onde os movimentos de restauração são mais fortes, como na Romênia e em Portugal. Para o príncipe poder aparecer com força, ele precisa de uma base de apoio, base essa que ainda está sendo criada. Vou deixar um vídeo na descrição onde explico essa questão que é dúvida comum de muitos monarquistas. Agora, ramo de Petrópolis, ramo de Vassouras, divisão na família imperial. Gente, isso não existe. Isso não existe. O que existe são príncipes com direitos e sem direitos dinásticos. E isso é comum em todas as monarquias. Antes existia uma tensão entre os príncipes, pois Dom Pedro Gastão não aceitava a renúncia do pai, Dom Pedro de Alcântara. Essa tensão foi cutucada e aumentada pela nossa queridinha, pela nossa amada mídia brasileira para criar um clima de divisão e enganar simpatizantes e acabar enfraquecendo o movimento monárquico. Porém, hoje não há mais essa tensão. Com o falecimento de Dom Pedro Gastão em 2007, seu filho Dom Pedro Carlos nunca buscou nada com a monarquia. Ainda vou fazer um vídeo explicando cada ponto da questão dinástica, que não existe, mas que existe toda uma lenda em torno dela. Depois o professor comparou os príncipes brasileiros e o nosso movimento com os príncipes de Portugal e o movimento de lá. Porém, essa comparação não está em igualdade de condições. Sim, lá os príncipes realmente externam que são príncipes que querem restauração, mas lá eles são conhecidos e têm grande base de apoio, diferente daqui, que muitos pensam que nossa monarquia foi sempre portuguesa, que era absolutista, que apoiava a escravidão e tantas outras mentiras que precisamos mudar. Aí sim, a partir disso, teremos maior liberdade e os príncipes melhor espaço para divulgação. Infelizmente no Brasil não tem como falar de monarquia sem antes dar uma longa aula de história e vocês sabem muito bem o porquê. Aí o professor completou sobre a falta de apoio dos de Bragança de Portugal aos de Bragança daqui, coisa que eu realmente não entendi o porquê de precisar do apoio de Dom Duarte e do movimento português. Isso porventura quer dizer que precisaríamos do apoio de outras casas que nossos príncipes são descendentes? Dos Orleans da França, dos Bourbon de Espanha e de Itália, dos Habsburgo da Áustria, dos Wilstermann da Alemanha e dos Saxe? Em minha opinião, o apoio é mais moral, mas nada que daria força para a restauração. Coisa que difere de uma restauração lá. Uma restauração lá, aí sim, isso realmente poderia dar uma grande força ao movimento monárquico daqui. Chegando ao final, o professor deixou uma pergunta: como vou colocar um príncipe católico, conservador, tradicionalista no meio desse fuzuê atual? Muito simples. Os príncipes são pessoas, têm suas opiniões políticas, isso é normal do ser humano. Porém, o imperador, o símbolo máximo da nação, é um símbolo suprapartidário. E como diria Dom Luís Maria, avô de Dom Luís, atual chefe da Casa Imperial, um soberano não tem partido, não tem ambições pessoais distintas das do país. Um soberano não é conservador nem liberal, será uma coisa ou outra no exercício de seu poder moderador, segundo o exigirem as circunstâncias e o bem do país. E o professor encerra falando que restaurar a monarquia é um trabalho muito longo, que exige muito de quem apoia e que pode dar em nada. Realmente é um trabalho longo e duro, porém é o necessário. A restauração da monarquia passa pela organização de uma sociedade civil onde o povo vai sair fortalecido para saber fazer política e cobrar seus direitos. Realmente podemos não conseguir restaurar a monarquia, é uma possibilidade, claro, mas um Brasil melhor com certeza ajudaremos a formar.
Então, professor, caso veja esse vídeo, espero que entenda meu objetivo com ele. Eu respeito suas opiniões e em momento algum quis falar mal do senhor. Só achei necessário fazer essas ressalvas. E é isso aí, galera. Se gostou, curta e compartilha para ajudar na divulgação do canal. Comente sua dúvida ou tema para um próximo vídeo também. Mas e aí, já é inscrito? Se não é, vem comigo, chega junto e se inscreva. Vamos fazer esse ideal crescer cada vez mais.